Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração.
Convido os irmãos a colocarem-se de pé para lermos na Palavra de Deus no Salmo de número 57, versos de 1 ao verso 11, leitura que nós faremos de forma alternada. Salmo 57, 1 a 11, logo após a leitura do Salmo, nós seremos conduzidos em 2 louvores com a equipe de louvor. Leiamos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Todos juntos. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos louvar a Deus com cânticos de louvor e de adoração ao Senhor. Os cânticos aclame ao Senhor e como é precioso. Montanhas que prostem
pedir aos irmãos que possam se assentar. Oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estar em tua casa para buscar a tua presença. Nós te louvamos porque amanhã a nossa igreja completa 119 anos de organização, 119 anos de grandes bênçãos derramadas pelo Senhor ao longo de cada dia destes anos, 119 anos da provisão do Senhor, do cuidado, do amparo, da proteção, da obra do teu Santo Espírito, chamando almas das trevas para a luz, enviando obreiros missionários para muitos campos, pregando o Evangelho, levando a tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por tantas bênçãos que a nossa igreja tem recebido das tuas mãos, e por ser, ó Deus, também um celeiro de missionários. Por isso nós te louvamos, te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos prosseguir o nosso culto de oração. Alguns irmãos receberam o programa impresso, mas nós temos o programa impresso na mídia, e nós vamos ter agora, pode passar o próximo quadro, motivos bíblicos de oração, e vamos ter a participação das sociedades, dos departamentos da igreja, da liderança da igreja. Então eu vou chamar à frente, primeiramente, o presbítero Sebastião, como vice-presidente do conselho. Os demais presbíteros vão se colocar de pé. Ele vai ler os motivos de oração que estão aí no nosso programa.
oração pela nação, oração pelas autoridades, oração por proteção nas estradas. E depois vai orar. Eu vou pedir a todos os presbíteros que se coloquem de pé. Nós vamos ler juntamente com ele e depois ele vai orar por esses motivos, intercedendo pela nossa nação. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Portanto, já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonaram. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos na tua casa. Dia esse especial, Pai, porque estamos aqui louvando, bendizendo e exaltando o teu santo nome. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por 119 anos que a tua igreja permanece aqui neste lugar, unida, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, pelos pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja que já passaram por aqui. Muitos não estão aqui conosco, o Senhor já recolheu para a glória, mas muitos, ó Deus, estão afastados também da comunhão do Senhor. Deus, tenha misericórdia, ajude-os a entender a tua palavra e voltar para a tua igreja. Abençoe os que estão aqui, que possam se consagrar cada dia mais para o reino do Senhor. Abençoe a equipe pastoral que estamos vivendo no dia de hoje. O Senhor possa estar nos ajudando a conduzir este rebanho debaixo dos teus cuidados. Ó Deus, fica conosco. Obrigado por esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a colocar-se de pé. Nós vamos cantar o hino 376, que é uma oração pela pátria. Confiança
A igreja pode assentar-se. Convido o diácono Virgílio, presidente da Junta Diaconal e também vice-presidente da Câmara de Vereadores de Alto Jequitibá, para, juntamente com a Junta Diaconal, ler textos que falam de oração pela nossa cidade, e ele estará depois intercedendo pela cidade. Os títulos e o texto. Oração pela cidade. O profeta Jeremias, no capítulo 29, 7, diz, todos os diáconos juntos lendo: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Oração pela segurança da cidade. Salmo 121, 8. O Senhor guardará a tua cidade e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 122, versículos 6 e 7. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos com os nossos corações alegres, porque nós estamos comemorando mais 119 anos que esta igreja, seu Deus, o Senhor colocou nesse município, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos por vidas que aqui passaram, por aqueles que propagaram o teu evangelho, onde eles puderam falar do Senhor Jesus para cada pessoa que ainda não te conhece. Uma palavra tão bonita que diz que só salve só Jesus, a palavra verdadeira, a qual nós teremos que crer todos os dias. Pai bondoso, nesse momento quero colocar o nosso município diante do teu altar. Nós queremos a tua proteção, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine no nosso trabalho, lá na Câmara Municipal, no prefeito, no vice-prefeito, para que todos possam ser e trabalhar com dignidade, com honestidade e principalmente obedecer às tuas ordens. Ser temente ao Senhor, principalmente ser temente ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que você está concedendo a cada um de nós. E nós te suplicamos, ó Deus, a tua proteção no nosso município. Que o Senhor possa nos guardar, o Senhor possa nos amparar e proteger. Ser com cada um, Senhor Deus, porque nós necessitamos do Senhor a todo momento. Porque nós somos fracos, nós somos dependentes do Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. É no nome santo de Jesus Cristo que oramos. Amém. Convido o encontro de casais com Cristo, irmã Silvana e irmão José Guilherme, para estar aqui à frente, orando pelos casais da igreja, pelos cônjuges da igreja. Peço a todos os casais que se coloquem de pé nesse momento, todos os cônjuges, para juntos lermos a palavra de Deus. Oração pelo relacionamento marido e mulher. Efésios 5, 22, 25. Leamos juntos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. Te agradecemos também, ó Pai, pela oportunidade de orarmos, ó Pai, pelas famílias da igreja. Ó Deus, nós te louvamos por cada família que faz parte dessa grande família da fé. Que o Senhor continue, Senhor, derramando
bênção sem medida sobre os nossos lares, para que possamos, ó Deus, sermos células, ó Pai, da Tua igreja, para que possamos fortalecer, ó Pai, a cada dia o nosso trabalho, o trabalho do Senhor aqui neste lugar. Não só, ó Deus, com participação nos trabalhos, mas acima de tudo testemunhando do Senhor, testemunhando do Teu Evangelho. Ó Deus, que nós, como maridos, possamos, ó Deus, amar as nossas esposas como o Senhor amou a Tua igreja, cuidando, protegendo, ó Deus, dando a elas a segurança, Senhor, que elas precisam, para que elas possam também, Senhor, ser fiel e auxiliadoras idôneas, ó Pai, como o Senhor mesmo determinou. Muito obrigado, Senhor, pelas mulheres, pelas nossas esposas, mães, filhas, porque o Senhor tem abençoado sobremaneira, ó Pai, a vida delas. E também, ó Deus, dos pais, maridos e filhos. Que o Senhor continue derramando a Tua bênção sobre cada um. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero chamar agora a irmã Amélia, representando o PH, né? PH. Irmã Amélia, representando as Déboras e as Anas. Boa noite, igreja. Nós vamos ler o texto que está em Jeremias 31, 15 a 17. Leiamos todas que somos Déboras e Anas, que coloquem de pé também, para que nós leiamos juntas, né? Todas que são Anas e Déboras. Então vamos ler juntas. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Então nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos muito por este momento que estamos aqui na tua casa, Senhor, orando por diversos motivos, mas especialmente agora, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor todas as Déboras e Anas, essas mulheres que têm, Senhor Deus, tirado tempo nas suas vidas para orarem pelos seus filhos. Nós, ó Deus, temos orado de joelho, Pai, para que os nossos filhos permaneçam de pé. E nós sabemos que na caminhada dos nossos filhos, muitas vezes aparecem pedras que eles podem desviar-se do caminho, eles podem tropeçar naquelas pedras, mas nós não queremos que eles se coloquem deitados, ou então, Senhor Deus, que eles sejam fortificados pelo Senhor, para que eles andem, Senhor Deus, nos teus caminhos, neste mundo mau que estamos passando, onde o mundo tem oferecido tantas coisas, Senhor Deus, para diversão dos nossos filhos, pelos nossos netos, sobrinhos, todos aqueles que são queridos nossos, Senhor Deus, e também pelos aqueles que são da igreja, os adolescentes, os filhos menores. Senhor Deus, que o Senhor segure na mão dos nossos filhos. Nós nos colocamos de joelhos, Senhor Deus, para que o Senhor sustente os nossos filhos, para que o Senhor seja com eles e que o Senhor os abençoe ricamente, Senhor, e nos dê, Pai, a nós, mães,
essa vontade contínua na nossa vida de estar sempre intercedendo pelos nossos filhos. E assim o Senhor nos ajude, Pai. É o que nós oramos e agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos chamar ao PH para estar aqui, o presidente da UPH. Eu vou convidar não apenas os sócios da UPH, mas todos os maridos e pais para se colocarem de pé e lerem com o presidente da UPH o texto bíblico. Boa noite, irmãos e irmãs. Antes de nós lermos, como presidente da UPH, quero louvar a Deus pela vida das irmãs, né? Hoje, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres. Então, todo mundo que é papai, vovô, vamos estar lendo juntos esses dois versículos, o Salmo 127 e o Salmo 122. Vamos juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Vamos orar. Ó Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, por essa igreja, pelos seus 119 anos, que vai ser comemorado amanhã, completado amanhã. Te louvamos, ó Pai, por tantos esses anos de bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai. Obrigado também pelas mulheres dessa igreja, irmãs, ó Pai, que têm também sido uma bênção, ó Pai, nessa igreja, nos seus 119 anos. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por cada irmã que é aqui presente e aquelas que não estão. Mas, Senhor, agora nós queremos orar pelos nossos varões, nossos papais, avós que estão aqui. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os Teus servos, cuidando, Senhor, da vida desses Teus servos. Ó Pai, como chefe de família, como aquele que é líder do lar, que nós possamos ter sabedoria do Senhor. Não só, ó Pai, para fazer a gestão do lar, não só para administrar o lar, as nossas casas, mas também, ó Pai, no relacionamento com nossas esposas e nos nossos relacionamentos com nossos filhos e netos, se tivermos. Ó Pai, que esteja abençoando, ó Pai, para que possamos ser o exemplo dentro do nosso lar, para que possamos ser o espelho de nossos filhos, para que possamos, ó Pai, que os nossos filhos olhem em nós e vejam Jesus em nossas vidas. Por isso nós te pedimos ajuda, ó Pai, para que possamos ser esse exemplo. Ó Pai, cuida de cada homem aqui, cuida de cada pai, de cada avô, em todas as áreas de suas vidas, seja sentimental, seja, ó Pai, da saúde, seja do psicológico, seja do espiritual. Ó Pai, que esses homens possam ser homens do Senhor, para a glória do Senhor também, em nome de Jesus, amém. Quero convidar agora a Sheila e o Serginho, representando a UCP, para estarem aqui lendo o texto da Palavra de Deus. Eu pedi a todas as crianças para se colocarem de pé. Todas as que pode vir aqui à frente, aqui, ó. Vem aqui com o microfone. Você aqui, eles aqui. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por essa noite, Senhor Deus, maravilhosa, que estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite de festa, Senhor Deus, em que nós rendemos graças a Ti por mais um ano de vida, Senhor Deus, que são concedeste a esta igreja, Senhor Deus. Essa igreja que há décadas e décadas vem, Senhor Deus, proclamando o Teu Evangelho, Senhor, a toda criatura. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa grande bênção. Te louvamos também, Senhor Deus, pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, Senhor Deus, e filhas que estão, Senhor Deus, crescendo nos Teus caminhos.
que o Senhor possa reinar, Senhor Deus, na vida deles cada dia mais, Senhor. Te louvamos também, Senhor Deus, por cada um de nossos irmãos aqui presentes, que vieram, Senhor Deus, também te louvar e engrandecer o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. E nesse momento queremos, Senhor Deus, humildemente te clamar, Senhor Deus, e te interceder pelas nossas famílias, pelos nossos relacionamentos, Senhor Deus, entre filhos e filhas, Senhor Deus, pais, mães, avós, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, com cada um deles, Senhor Deus, intercedendo por essas famílias, Senhor Deus, no meio, Senhor Deus, que o Senhor possa estar no meio deles cada dia mais, fortalecendo, Senhor Deus, os laços de amor, Senhor Deus, laços de amizade, que há, Senhor Deus, entre eles, Senhor Deus, sempre a esperança, Senhor Deus, que esses relacionamentos possam ser ativados, Senhor Deus, cada dia mais no teu amor, e na tua programação do teu evangelho, Senhor Deus, dando sempre, Senhor Deus, testemunho vivo e eficaz, Senhor Deus, a toda criatura, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, que só possa também estar reinando, Senhor Deus, entre esses lares, Senhor Deus, tirando todo sentimento de discórdia, de ódio, de raiva, e colocando, Senhor Deus, mais amor e mais sentimento também, Senhor Deus, de união, e tudo, Senhor Deus, que eles possam fazer, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, para o engrandecimento do teu reino, Senhor Deus, e proclamando sempre o evangelho, Senhor Deus. Possamos sempre estar firmes, Senhor Deus, nos teus caminhos, cada dia mais. Nós te louvamos, te engrandecemos o teu nome, Senhor Deus, por tudo que tu és, pelas tuas maravilhas que o Senhor faz no nosso meio. Te agradecemos por tudo e te pedimos também, Senhor Deus, perdão dos nossos pecados. Tira, Senhor Deus, todo o nosso pecado do nosso coração e nos dá, Senhor Deus, a tua paz. É o que te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Convidamos agora o Roger, da UPA, para orar pela vida financeira das famílias. Peço a todos os adolescentes que se coloquem de pé para lerem juntos a palavra de Deus. Primeiramente, boa noite, igreja. Queria desejar, em nome da UPA, um feliz Dia das Mulheres, Dia da Mulher para todas as mulheres aqui presentes. Convido meus adolescentes para lerem juntamente comigo 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Leiamos. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida. Te agradeço, Senhor, por cada um aqui presente, Pai. Te agradeço, ó Deus, porque nossa igreja está completando, ó Pai, mais um ano de organização, Deus, proclamando que quem salva é só Jesus, Pai. Nós te louvamos por isso. Senhor, nós estamos passando, Pai, por momentos difíceis, momentos, Senhor, que o comércio fechou, muitas famílias, ó Pai, chegaram a perder empregos, ó Deus, mas na Tua palavra diz, ó Pai, em Isaías, que por mais que uma mãe possa esquecer, ó Pai, do seu filho que ainda mama, o Senhor jamais se esquecerá de nós. E nós acreditamos nisso, ó Pai, e sabemos que mesmo, ó Pai, passando por momentos difíceis, o Senhor não se esqueceu de nós e não deixou faltar nada em nossas casas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que continue nos abençoando. Abençoe, Pai, financeiramente cada família aqui representada, Deus. Continue conosco, Pai, e te pedimos perdão pelas nossas falhas. Em nome de Jesus, amém. Convido agora a presidente da SAF para estar à frente. As irmãs da SAF estarão lendo o texto bíblico que fala dos enfermos. Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 43. Vamos ler todas juntas? E perseveravam na doutrina, apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios.
e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mateus capítulo 4, versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, enfermos espirituais, mentais e físicos. Nós vamos orar, mas antes de orar, a irmã Gislene me procurou pedindo para orar pela sua cunhada, Suerda, esposa do Ricardo, que é irmão do seu esposo, Décio. Ela não está bem de saúde, a situação dela é muito triste e amanhã ela vai passar por uma cirurgia muito delicada. O nome dela é Suerda, então levem para casa esse nome e orem, né, para que Deus tenha misericórdia e que a sua cirurgia amanhã possa ser sucedida bem, né? Deus esteja ali operando aquela irmã. Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos aqui na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos aqui com saúde. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem olhado por nós. Mas nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento tão especial, que o Senhor possa estar olhando para os enfermos que não puderam estar aqui. Aqueles idosos, meu Deus, acamados. Ó Senhor, Tu sabes quantos enfermos, quantos acamados nós temos na nossa igreja. Principalmente, ó Deus, na nossa SAF, quantas irmãzinhas queridas estão em casa, estão se tratando, não podendo vir à Tua casa, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito e que a Tua infinita misericórdia, ó Pai, possa estar com eles, dando forças, meu Deus, ali naqueles leitos. Queremos Te pedir nesse momento por essa senhora, Dona Suerda. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece muito bem. Que o Senhor possa ter misericórdia dela, meu Deus, e que amanhã na cirurgia possa ser o Senhor, o médico, operando ali. Ó Deus, faça a Tua vontade e não a nossa. Que tudo possa ser feito conforme o Teu querer. Abençoe, Senhor, todos que aqui se encontram e, ó Deus, nos dê saúde para que nós possamos continuar vindo à Tua casa. Nos livre, ó Deus, dessa pandemia tão triste, ó Deus, que nós estamos passando aqui no nosso Brasil, no nosso mundo. Que o Senhor possa ter misericórdia, ó Pai, daqueles que já tiveram a doença, daqueles que ainda não tiveram, e que o Senhor esteja conosco, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus dos deuses, o médico dos médicos, e é aquele que está na nossa frente. Também queremos Te pedir, ó Deus, nesse momento, num momento muito especial, quero pedir pelo nosso querido irmão Zé Guilherme, que está aguardando cirurgia, que o Senhor possa, ó Deus, já ter marcado naquele dia apropriado, naquele momento do Senhor, e ele possa sair sucedido, ó Deus, dessa cirurgia. Abençoe a Silvana, ó Pai, dando a ela forças, e que o Senhor possa, ó Deus, abençoar este casal e todos que aqui se encontram, ó Pai, porque cada um aqui precisa do Senhor. Assim eu oro e Te agradeço no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Convido o grupo de louvor para cantarmos mais um cântico de adoração ao Senhor.
pode assentar-se. Convido as irmãs Filipina e Ellen para fazer a leitura e a oração em favor dos grupos musicais da igreja. E convido todos os irmãos, membros dos corais e dos grupos musicais para se colocarem de pé. Grupo Servos também pode ficar de pé, né? Orfeon, o quarteto. Vamos ler juntos Salmo 92, de 1 a 4. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós louvamos o teu nome, Senhor, por estarmos na tua casa nesta hora para cultuarmos a ti. Te louvamos porque só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, digno de ser louvado. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa reunidos com os nossos irmãos. Agora, Senhor, neste momento em que estamos aqui para orar, pedir pelos nossos conjuntos musicais, o Senhor conhece a cada um de nós, conhece a necessidade que temos de estarmos nos preparando, e nós estamos impossibilitados de fazer isto. O desejo do nosso coração, ó Pai, é de estarmos reunidos, nos preparando para o teu louvor. Mas o Senhor conhece todas as coisas que nos impedem. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando nos nossos lares, no nosso dia a dia, que possamos estar louvando o teu nome, fazendo aquilo que nós não podemos fazer nos ensaios, mas que o Senhor possa estar nos abençoando, despertando em nós mais desejo de te buscar, mais desejo de te louvar, ó Pai, abençoando a liderança dos conjuntos, porque é tão difícil trabalhar com grupos maiores, é difícil para liderança, mas que o Senhor esteja ensinando, orientando e abençoando a vida de cada um. Desperta, Senhor, coristas para os conjuntos, são muitos conjuntos, todos estão carecidos de pessoas para participar, e que o Senhor possa pôr em nosso coração sempre a alegria e o desejo de estar na tua casa te louvando. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Convido a Silvia para vir à frente para a oração pela obra missionária e convido todos os membros do Conselho Missionário que se coloquem de pé. A obra missionária, ela enfatiza 3 pontos, biblicamente, que destacamos nesta noite. O primeiro deles, o despertamento vocacional. Vamos ler juntos? Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
O segundo aspecto, libertação de missionários. Atos 12, 11 e 12. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E o terceiro, chamado para missões, Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Oremos. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor um dia nos chamou para te amar e servir, e nos deu a salvação através de Cristo Jesus. Nós sabemos que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. E como igreja nós nos colocamos nas suas mãos, para que o Senhor possa nos usar, que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos ensine a contribuir, que o Senhor nos ensine a abrir os nossos corações, os nossos ouvidos ao seu chamado. Que cada um de nós possa ser um missionário onde o Senhor mandar. Sabemos que precisamos agir junto à nossa família, junto às pessoas que convivem conosco, junto aos nossos vizinhos, e podemos ir ao mandado do Senhor até os confins da terra. E que o Senhor esteja despertando e usando a tua igreja para que Jesus possa retornar. Nós sabemos que a sua palavra promete que Ele virá, assim que todos ouvirem a proposta de salvação. E nós sabemos que o Senhor pode mover o coração da tua igreja e que, como teu povo, nós possamos ouvir a tua voz e cumprir o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Convido agora a presidente da mocidade, a Dara, estará orando pela igreja, sua liderança, santificação da igreja e evangelização. Vou pedir os jovens da igreja que se coloquem de pé, sendo sócios ou não da OMP. E nós vamos ler essas 4 orações. A primeira, oração pela paz e santificação na igreja, baseado no texto de Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oração pela liderança da igreja. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, 36. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Oração pela ousadia na evangelização. Atos 4, 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede a todos os teus servos que anunciem com toda a intrepidez da tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo Jesus. Oração por conversões. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Atos 7, 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor,
não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, te louvando, te agradecendo, ó Pai, por esses 119 anos da Tua igreja. Te agradecemos, Senhor, porque desde o início da Tua igreja aqui nessa cidade, o Senhor levantou os Teus servos, instrumentos do Senhor, para fazer a Tua obra, para cumprir, ó Pai, os Teus desígnios aqui, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque mesmo no início o Senhor despertou os jovens da Tua igreja, para cumprir, ó Pai, com aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, ó Pai, para seguir, ó Pai, a Tua obra. Te pedimos, ó Pai, que continue despertando os jovens da Tua igreja hoje, que possamos, ó Pai, continuar firmes nos Teus caminhos, mesmo diante deste mundo, ó Pai, das provocações do mundo, ó Pai, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, simples e pequenos, mas usados pelo Senhor, ó Pai, para alcançar vidas, para continuar com o trabalho aqui na Tua igreja, e por não, Pai, nas regiões em volta aqui também, por onde o Senhor quiser que nós estejamos, Senhor. Continue capacitando as nossas vidas, Senhor, que possamos permanecer, ó Pai, fazendo a diferença neste mundo, ó Pai, alegres, Senhor, fortes, Senhor, na fé, dedicados e unidos, ó Pai, no trabalho do Senhor. Continue nos usando, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler todos juntos o texto que está aí no nosso programa, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, para a nossa meditação. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Leiamos. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 3 perguntas para meditarmos nesse texto. Primeira pergunta: o que significa Jabez? Nós vamos pegar de gancho nessa pergunta a comemoração do Dia Internacional da Mulher. O texto diz: porque com dores de parto o dei à luz. Podemos dizer, um nome amaldiçoado, uma maldição. Ninguém gosta de carregar um nome amaldiçoado sobre a sua vida. Você já pensou lá na escola? Os colegas falaram assim: o menino que fez a sua mãe sofrer, sua mãe quase morreu. Naquele tempo, no Antigo Testamento, era muito comum ou morrer a mãe ou morrer o filho. Quando Benjamim nasceu, Raquel morreu. Então, os partos na antiguidade eram um grande sofrimento. A mãe sobreviver e o filho sobreviver já era uma bênção muito grande. Jabez trazia sobre si a marca da maldição. Muitas pessoas trazem sobre si a marca da maldição. Alguns anos atrás, a gente via na escola, por exemplo, filhos de mães solteiras. Era um motivo de zombaria, de chacota. Hoje, um pouco menos. Mas nós convivemos com essa realidade daqueles que são amaldiçoados pelas circunstâncias. Alguns que vêm de famílias muito pobres, de famílias com bastante sofrimento, e chegam muitas vezes na escola, se sentem humilhados. Meu filho passou no vestibular no Mackenzie, em Campinas. Estudou um mês lá e foi depois para uma universidade estadual. E a gente perguntou como é que é lá. Falou assim: é muito bom estudar lá, uma boa escola. Tinha bolsa porque era filho de pastor. Mas quando ele olhava as marcas de tênis dos colegas dele, que usavam tênis caríssimos, e ele usava uns mais baratos, ele já percebia, né,
uma certa diferença de nível na escola. Então, muitos jovens, muitos adolescentes, muitos filhos já trazem a marca, né, de uma certa diferenciação, de um desprezo, de uma maldição na sua vida. Jabes trazia essa marca, mas ele buscou o Senhor, ele orou ao Senhor, ele não se deixou abater pela maldição que trazia sobre a sua vida. Isso traz a realidade de pais que lutam, que sofrem por criarem os seus filhos. A história de Steve Jobs é uma história muito interessante. Ele foi adotado por uma família pobre. E quando ele foi adotado, o órgão que faz a adoção não queria que aquela família pobre adotasse, porque havia uma condição de que aquela criança tivesse uma educação de nível superior. E os pais se comprometeram a fazer todo o sacrifício para dar àquela criança uma educação de alto nível. Steve Jobs foi para a faculdade, começou a estudar, fez um curso de caligrafia, e ele falou assim: aquele curso de caligrafia que eu fiz foi melhor do que a faculdade, porque hoje, quando você entra no seu computador e tem uma porção de fontes diferentes, ele falou, foi por causa daquele curso de caligrafia. Falou assim, que ele inventou e que o Bill Gates copiou e colocou no Windows que a gente usa hoje em dia. Então ele fala assim, ele falou isso no discurso de formatura de uma universidade. Então os seus pais o criaram com muita dificuldade. Hoje é dia de nós louvarmos a Deus pelas mães que carregaram filhos 9 meses no seu ventre, com dores, com enjoos, com dificuldades, com lutas, e depois, quando a criança nasce e ela chora, e ela tem enfermidades, e é com dificuldade que se educa filhos em todos os tempos. Hoje com um pouco mais de facilidade, mas mesmo assim o custo é muito alto. A dor e o sofrimento de uma mãe para criar o seu filho é muito grande. Então é dia de gratidão, especialmente pelas mães crentes que criam seus filhos no temor do Senhor. Jabes trouxe no seu nome a marca da maldição, mas Deus pode mudar, Deus pode reverter a história e a vida das pessoas, como mudou a vida de Jacó, chamando ele de Israel. Você não é mais um enganador, mas você é um príncipe de Deus, que lutou com Deus para ser abençoado. Como Noemi, que disse, chama-me Mara, mas Deus reverteu a amargura e o sofrimento de Noemi e abençoou quando Ruth se casou com Boaz. Em segundo lugar, amados irmãos, nós queremos aqui destacar que o texto diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Por que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos? E essa pergunta traz uma ambição que nós devemos ter. Eu quero ser mais ilustre do que os meus irmãos, mas em que sentido? Sentido financeiro, de ter mais riqueza? Sentido de fama, de ser mais famoso do que os outros? E o texto diz que ele foi mais ilustre porque ele orou, porque ele buscou ao Senhor. E há 3 respostas para essa pergunta. Por que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos? Primeiro, porque ele buscou ao Senhor com oração, porque ele foi a fonte da vida, a fonte de bênção, a fonte que reverte e transforma a maldição em bênção. Ele teve uma vida de oração, e de uma oração intensa, de uma busca constante, de uma busca fervorosa da bênção de Deus. Segundo lugar, porque Deus respondeu a sua oração. Final do versículo 10 diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele orou e Deus atendeu. Deus respondeu. Deus abençoou Jabes, um homem de oração. Ele foi tão abençoado que o nome amaldiçoado, dores do parto, transformou-se no nome de uma cidade,
versículo 55 de 1 Crônicas 2 diz: as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas. Então, uma cidade ganhou o nome Dores do Parto, nome esquisito, e uma cidade de escribas, de pessoas que copiavam a palavra de Deus. Uma cidade ilustre, uma cidade de pessoas que eram especialistas, conhecedores da lei de Deus e da palavra de Deus. Porque aquele homem que tinha um nome amaldiçoado foi abençoado, buscou a presença de Deus, e Deus ouviu a sua oração, e Deus o abençoou, e o Senhor esteve com ele, e o povo reconheceu a bênção de Deus em sua vida. Mas a terceira pergunta que eu quero colocar é: quais foram os pedidos de Jabes? E por causa do nosso tempo eu vou pensar apenas no primeiro pedido que ele fez. E o primeiro pedido é esse: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Esse homem que teve um nome amaldiçoado, ele fez uma oração, e se ele estivesse aqui na nossa cidade, nós podemos dizer que a oração dele era assim: Senhor, o Senhor me deu uma propriedade com 50 mil pés de café, alarga a minha fronteira, alarga a minha propriedade, permita que eu possa plantar 100 mil pés de café, 150 mil pés de café, 200 mil pés de café. E Deus ouviu esta oração, e Deus abençoou. Parece estranho esta oração, parece uma oração de algumas igrejas que você vê por aí na televisão. Se você orar, você vai ter uma mansão com piscina, com meia dúzia de carros de luxo, com um iate, né? Com uma prosperidade muito grande. É isso que a gente vê. Deus, amados irmãos, dá prosperidade sim ao seu povo. A palavra de Deus fala que Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, José era rico. José era o segundo homem no Egito. José sustentou toda a sua família. Aonde? Nos condomínios de luxo do Egito, certo? Nas melhores pastagens do Egito. Então Deus abençoa sim o seu povo com bens materiais. Mas e no Novo Testamento? Também não é luxo, mas existe uma prosperidade abençoadora. Nós lemos em Atos 8 que haviam mulheres nobres que serviam a Jesus com os seus bens. Nós lemos que João Marcos era de uma família de classe alta, que tinha uma casa grande, que tinha um salão bem grande em cima, o cenáculo, onde os discípulos de Jesus se reuniram, onde 120 pessoas se reuniram para orar. Nós lemos em Atos 2 e em Atos 4 que não havia necessitado na igreja, e as pessoas que tinham posses vendiam seus bens. Nem todos os crentes eram ricos, e haviam crentes passando dificuldades. Havia alguns crentes que não voltaram para os lugares onde moravam, perderam seus empregos, ficaram em Jerusalém, e houve uma generosidade na igreja. Irmãos mais abastados venderam parte das suas propriedades e serviram uns aos outros. E aqui, amados irmãos, há uma finalidade ou um propósito missionário em nós orarmos por prosperidade. Nós oramos por prosperidade nas famílias da igreja. Para quê? Para que haja recursos na igreja para servir ao reino de Deus. Eu já ouvi falar de fazendeiros que querem comprar e compram e ampliam as suas propriedades, contribuem na casa de Deus e têm um compromisso de sempre aumentar o número de missionários que eles sustentam com os seus bens, além dos compromissos que eles fazem na casa de Deus. Crentes que são abastados, eles sabem que o que eles têm é para a glória de Deus. São mordomos, tudo é do Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas, do ouro, da prata e de tudo que está em nossas mãos. Então, tudo aquilo que está em nossas mãos não é para o nosso engrandecimento, não é para a nossa autopromoção,
não é para nos compararmos com outros irmãos, mas é para servir ao reino de Deus, para servir a casa de Deus, para servir a obra do Senhor, para servir a obra missionária. Então, amados irmãos, nós precisamos de orar para que haja uma prosperidade financeira na casa de Deus, sim. Em primeiro lugar, para suprir os necessitados. Há muitos necessitados na cidade. Graças a Deus, em todos os lugares, há poucos necessitados na igreja, porque Deus é um Deus que supre o seu povo, mas há alguns que passam dificuldades. Há irmãos da igreja que têm negócios, e os negócios muitas vezes têm crises, têm problemas. Agora, com a pandemia, tem vários tipos de serviços que estão enfrentando dificuldades. Tem irmãos que fazem investimentos financeiros e entram em crise. Tem irmãos que trabalham em determinados setores, como, por exemplo, o setor de turismo, que está parado, que está em crise. Então, nós precisamos de orar pela prosperidade financeira dos irmãos da igreja em todo o tempo. Mas nós precisamos orar para que os irmãos tenham um propósito missionário em sua vida financeira. Alguns falam assim: pastor, eu não contribuo ainda na igreja porque eu ainda não estou rico, ainda tenho muito pouco, né? Se você está esperando ficar rico para servir, saiba que você nunca vai servir ao Senhor, porque quem não é fiel no pouco não será também no muito. Então nós temos que começar a servir a Deus com a nossa casa, com os nossos bens agora, hoje. E nós devemos orar, sim. Senhor, abençoe as famílias da nossa igreja, dê prosperidade ao teu povo, para que a família tenha conforto, para que haja suprimento na casa, mas para que possa suprir também a outros. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. Com as próprias mãos é para ganhar salário mínimo, para que tenha suficiente para si e ainda para acudir ao necessitado. O salário mínimo é pouco, hoje era pouco na antiguidade também. E Paulo fala que o crente, quando ele ganha o seu salário, ele administra tão bem que ele pode suprir a sua casa, ainda pode suprir ao seu vizinho. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele faça prosperar cada família, cada lar da nossa igreja, e que Ele possa dar um propósito missionário às nossas vidas. O Salmo 67, o salmista diz: Senhor, abençoe-nos, Deus, seja Deus gracioso sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, para que quando o povo do mundo olhar para a igreja e olhar para a nossa prosperidade, nós vamos dizer: nós temos prosperidade por causa da graça de Deus, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas então serão atraídas para o Evangelho através das bênçãos de Deus em nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Convido o grupo de louvor para cantarmos o cântico Oferta de Amor. Vem o Senhor minha vida oferecer. Quero me
orar a Deus, orar o Pai Nosso, cantar o cântico Bendito seja Deus, encerrando o nosso culto desta noite. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos por este dia de vida, dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Nós te louvamos pelas mães que criam os filhos com dores, com sofrimento, mas amam os seus filhos. Louvamos pelas mães crentes que ensinam a Tua palavra, imprimem o caráter de Deus no coração dos seus filhos. Pedimos, ó Deus, a sabedoria do Senhor, a paz, a bênção dos céus sobre as mães, sobre as mulheres crentes, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da nossa igreja, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado, pelo Teu povo que o Senhor tem abençoado, santificado e preservado, e tem chamado para ser testemunha do nome de Jesus. Nós te louvamos porque o Teu povo prega a Tua palavra, canta os Teus louvores, anuncia a Tua salvação, busca a Tua presença. Louvamos pelo prazer e pela alegria dos irmãos em estarem na Tua presença e suplicamos a bênção do Senhor. Suplicamos, ó Deus, a comunhão do Espírito Santo, as consolações, o fruto e os dons espirituais, ó Deus, avivados nos corações de cada irmão, ó Deus, da Tua igreja. Usa, ó Deus, o Teu povo como luz, usa os dons, os serviços, as habilidades, as disposições humildes de servir em cada vida, ó Deus, para testemunhar do Teu amor. Concede, ó Deus, prosperidade à Tua igreja, prosperidade financeira, prosperidade, ó Deus, profissional, dando eficiência no trabalho, ó Deus, dos Teus servos, para que possam trabalhar com excelência, como exemplos e modelos para a sociedade. Dê prosperidade espiritual, para que a paz do Senhor esteja, ó Deus, em cada lar e em cada família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Eu canto a Ti com coração, venho adorar
bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai.